sejam bem saudáveis. Obrigado. Tudo de bom, bem abençoado, toda a tua família, né? Esse foi o motivo pelo qual eu, semana passada, dei uma sumidinha, né? Acabei optando por tirar minha licença paternidade, né? O Bento acabou vindo na terça, eu já tirei. Tinha 4 dias que eu poderia tirar, né? Eu optei por tirar estes dias, né? Que deu certinho, né? Entre terça e sexta-feira. Mas hoje, retornando. Pra gente dar seguimento. Bom, essa disciplina de hoje acabou não sendo afetada, né? O andamento dela segue normal, né? Então, vamos seguir. Ok, pessoal? A ideia hoje era a gente, depois de ver tantos conceitos, né? Tanta teoria. E claro, a gente viu teoria, discutimos exemplos, fizemos alguns experimentos em sala de aula para tentar de alguma forma experimentar na prática, né? Vivenciar os conceitos das escolas behavioristas, né? A ideia hoje é a gente entender e discutir como é que se manifesta isso, como é que a gente observa isso, como é que a gente analisa isso no estudo de caso, normal. Tá? Embora essa disciplina não seja uma disciplina de prática, é importante a gente já ter noções importantes, né, de como é que a gente faz uma análise funcional do comportamento, como é que ela é feita. Então, para isso, o trabalho de vocês, né, do grau B já é uma forma de identificar, né, fenômenos, né, do behaviorismo. E hoje a gente vai falar mais dentro de um contexto clínico, né, de uma pessoa que tem algum adoecimento psíquico, alguma dor psíquica e busca auxílio, né? E como é que a gente analisa o discurso do paciente? Como é que a gente analisa funcionalmente o paciente? Nessa base, né, de conceitos. Então, assim, a ideia era que vocês lessem esse capítulo, a gente pudesse hoje promover uma discussão a respeito, né? Não é uma aula expositiva. Inclusive, eu diria para vocês que nós não vamos ter mais aulas expositivas, a não ser a aula da revisão, onde eu vou trazer todos os conceitos que nem fiz lá no grau A. Eu vou entregar para vocês uma aula que vai ser uma aula de revisão, né? Então, a partir de hoje são discussões, exercícios, vai ter uma aula onde eu vou dar um questionáriozinho, né, na próxima aula. Então, no final da próxima aula vai ter um questionário para vocês, né, aplicarem, né, testarem os conhecimentos também, que é algo que funcionou bem para esta turma, né? Mas a ideia é essa. Agora chega de aulas expositivas, vamos a aulas mais de cunho de discussão, né, de conteúdo, tirar dúvidas, entender a aplicabilidade. Então, a ideia é esta, ok? Mas entendendo o contexto onde a gente aplica a identificação, como é que está a análise funcional do comportamento per si, tá? E aí, pessoal, como é que foi a leitura? Como é que foi a leitura dos capítulos? A base que nós tivemos auxiliou? Deu para compreender? O que acharam? Quais foram as sensações que vocês tiveram? Quero ouvir de vocês. Eu achei complexo. Tá, eu comecei a ler. Na verdade, eu acho que ajudou a base, mas
não foi suficiente porque eu achei assim bem complexa a questão do caso e é aquela coisa, né? Quando a gente já gosta de uma teoria, a gente vai tentando encaixar ela em outra. Eu ficava vendo como uma dificuldade enorme nesse aspecto, mas achei interessante a visão da análise do comportamento. A relação da recompensa do exercício de bicicleta, de pedalo, com brindes, com presentes, associação com games, eu achei bem interessante, mas faço coro com a Marina também. Achei que me faltou muito instrumento, muita base para compreender de uma forma mais abrangente o cerne da questão. Achei complexo também. Uhum. Eu também tive dificuldade. Eu entendi os conceitos, mas na análise, ali quando ele começou a analisar o caso, eu não tinha identificado. Uhum. Eu fiquei com um pouco de dificuldade também, fiquei tentando imaginar como é que vai ser analisar o filme. Talvez eu não sei se eu não entendi direito os conceitos ou não estou conseguindo fazer a leitura dos conceitos do caso prático, né? Mas talvez seja a minha dificuldade também, não sei. Uhum. Aí a minha também, prof, a mesma que a Carol, fiquei pensando a mesma coisa. Para mim foi bem complexo, assim, bem difícil, mas achei muito interessante, assim, bastante interessante, mas foi bem difícil. Eu achei até ficou mais tranquila, porque eu achei que eu não entendi nada, né? E os colegas falando, assim, eu achei bem complexo também. Patrícia. Bom dia. O que eu gostei mais foi de uma tabelinha ali que tem na 137, não, 137, onde ele traz a explicação relacionada ao exemplo, né? Então, ali, talvez tenha, como a coisa começa a ficar mais tranquila, mas mesmo assim, eu achei bem complexo também essa matéria. Deu um nó na cabeça, não ficou claro ainda. Talvez seja muito difícil realmente fazer o exercício do filme, né? Porque eles se cruzam, né? Os reforços, enfim, esse cruzamento aí que deu um nó na minha cabeça. Os reforços, enfim. Os esquemas se cruzam. Eu achei. Professor, Diga aqui. bom dia. Só um pouquinho, Elaine, só um pouquinho. Só um pouquinho, Elaine, que a Cris está aqui comentando. Já abro para ti, Elaine. 2 segundinhos. Oi, gente, bom dia. Eu achei difícil, mas eu achei bem interessante esse olhar, porque a tendência, pelo menos a minha, quando eu olho um caso, é já ir para os conceitos da psicanálise. E me deu um bug na cabeça, assim, porque eu comecei lendo o caso já com um olhar mais psicanalítico, tentando entender lá pai, mãe, blá, blá, e aí eu comecei a ler o diagnóstico do autor ali, e eu, meu Deus, mas são olhares diferentes que levam o mesmo caminho, mas com outro olhar. Eu achei muito interessante, mas achei bem difícil, assim, conseguir elencar cada coisa, a contingência que ele fala bastante ali. É isso. Obrigada. Elaine. Sim, bom dia a todos. Bom dia. Eu tentei fazer a análise da cena do filme e fiquei eu tive muita dificuldade, estou com dificuldade, eu não consegui entender e distinguir os estímulos do comportamento. Quando tu pega um estímulo aversivo, tu pega reforço, tu pega punição, aí eu não consigo distinguir o que é o estímulo, o que está sendo o comportamento aversivo, o estímulo aversivo. Eu estou tendo muita dificuldade em relação a isso. Eu achei também bem complexo. Na minha cabeça não está totalmente definido esses conceitos, não.
mesmo tendo revisto a aula e ter dado uma lida no capítulo. Aí até combinei com alguns colegas para a gente poder discutir, porque é complexo a distinção aí, eu acho. Algumas cenas está bem óbvia, mas outras não, né? Outras não, você consegue ver o estímulo, só que daí se mistura comportamento e estímulo, daí eu não sei distinguir um e outro. Bom, tá aí minha inquietação. Uhum. Ok. E aí, pessoal, alguém mais gostaria de trazer suas impressões, a leitura do capítulo da análise funcional de um caso clínico lá da nossa página 155 do livro? Então, né, gente, vou comentando junto, né? É realmente, assim, quando a gente sai do laboratório, aulas de laboratório, assim, né? Que a gente vê a parte teórica, a gente começa a ver um estudo clínico, realmente pode acontecer, e é até esperado da gente entender o grau da complexidade da aplicabilidade, né? Porque isso depende também do olhar de quem está aplicando, né? Da avaliação. Né? Pegar a avaliação de uma outra pessoa, o olhar que a pessoa teve sobre o caso clínico. Em psicanálise isso acontece também em abordagens cognitivo-comportamentais, logoterapia, gestalt, humanismo. Sempre vai ter um olhar do outro, né? Assim, como é que o outro entendeu os processos? Pode ser um pouquinho diferente de mim. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender como é que a pessoa fez esse entendimento. Ou de entender na multiplicidade de comportamentos e motivos de uma pessoa, como é que eu identifico aqueles conceitos que eu vi em sala de aula? Como é que eu faço essa aplicação, né? Porque quando a gente vai trabalhar os conceitos que nós vimos em sala de aula, a gente vai sempre ter que trabalhar muito o contexto, né? A gente já está sempre falando muito sobre controle aversivo, sobre operante discriminatório, né? A gente vai estar falando sobre contra-controles, que vão ver esses processos, né? Esses fenômenos do behaviorismo radical, metodológico. Então, realmente, assim, esse primeiro contato, que dá para dizer que esse primeiro contato, ele sempre é complexo, né? Desperta no aluno uma preocupação, um grau de devido ao grau da complexidade, mas aos poucos a gente vai destrinchando isso. A gente tem na próxima aula também um outro caso clínico, a gente vai ter também um outro filme que eu vou sugerir que vocês assistam, a gente vai discutir esse filme também, né, para vocês entendendo como é que vocês vão fazer também a análise deste filme de grau B, né? Mas a ideia é essa, hoje a gente poder destrinchar de uma forma juntos, né, discutindo juntos e vendo cada um dos fenômenos e por que eles aparecem ali. Nessa análise desse caso clínico era muito importante, é claro, para quem seguiu, depois de ler o caso clínico, poder seguir, né, ali naquelas páginas 157, né, página, não sei se todos fizeram isso, 158, 159, onde daí se explica, né, os fenômenos, acho que todos fizeram, né, até pela própria curiosidade que desperta, né, como é que foi feita essa avaliação, né, e ali sempre tem análise do contexto, né, de como é que foi feita essa avaliação contextual de cada um dos fenômenos. Mas vamos fazer juntos. Eu tenho uma sugestão, não sei o que vocês acham, da gente fazer a leitura juntos, do estudo de caso, depois ler aqueles fenômenos e eu ir comentando, a gente comentando juntos. Cada uma daquelas considerações que o autor colocou ali, né? A gente discute, por que ele colocou, onde é que isso aparece no texto, por que é assim, né? Tá? A gente fazer uma leitura conjuntos. Pode ser? Então tá, eu vou fazer assim,
Vou fazer uma leitura, tá? Vocês querem a gente dividido a leitura ou querem que eu leia o caso e vocês vão acompanhando? Eu vou fazer a leitura do caso, vocês vão acompanhando a minha leitura e no final cada um vai lendo uma das premissas e a gente vai discutindo o ponto de vista de cada um de vocês, onde é que ficou a dúvida, o que entendeu, o que não entendeu, daí a gente juntos vai tentando resolver, tá? Então, assim, eu vou fazer a leitura desse estudo de caso, vocês vão acompanhando aí, e eu vou lendo do lado de cá, tá? E depois a gente vai vendo cada um daqueles conceitos. Com tranquilidade, com paciência. Eu sei que é complexo, né? Mas, aos pouquinhos, a gente vai entendendo juntos. Então, estudo de caso sobre o Marcos, né? Então, vamos entender quem é o Marcos, por que ele estava procurando auxílio, né? Junto à psicoterapia behaviorista, e entender o que a gente tem de achados aqui do caso, né? Que foi manifestado durante as entrevistas do paciente. Marcos é um homem de 25 anos que trabalha em um tribunal e mora com os pais. Marcos é formado em Direito e faz uma especialização em sua área. Faz musculação em uma academia 3 vezes por semana e joga futebol aos sábados. Veio à terapia queixando-se de estar em uma sinuca de bico. Marcos namora Paula, 24 anos. Há 4 anos. Eles se conheceram na faculdade. Relata que sua namorada é muito ciumenta, possessiva e agressiva. Isso alguns dados importantes, né? O tempo de namoro deles, né? E como é que ele enxerga, né, a namorada, a visão dele, né? Dela ser ciumenta, possessiva e agressiva. Então isso é Qual é importante a a gente... página que tá esse caso aí, professor? 155. Foi esse. Na minha página 155 não tem esse caso. Ai, não acredito. Sério? Tô aqui, ó. Este aqui, né? O meu é a segunda edição, mas por isso eu ainda perguntei no grupo ontem. Alguém que tem essa segunda edição encontrou esse estudo de caso do Marcos? No PDF, ele tá na 155. O que muda só, quando estava lendo, é a idade, que é 29, e também ele tá 4 anos e a idade da namorada é 28 ao invés de 24. Tá mudando algumas coisinhas no caso. Mas no PDF era a página 155. Ai. Tá. Eu vou seguir, se tiver muita modificação, a gente vai... Porque daqui a pouco é um caso que botaram uma análise mais... com outros aspectos que a gente não viu em sala de aula. Eu tirei aqui, meu... É que no livro me dar um calor aqui. impresso, Tá. no livro impresso não tem esse estudo de caso do Marcos. Tá. Ok, eu vou Alguém que- mandar... Eu vou tirar foto. Tu acompanha a aula aqui, Clayton. Eu vou tirar fotos em boa qualidade. Eu vou tirar foto de... Como é que se A, fala? Mari- a Marina postou no grupo ontem, prof, o PDF, não precisa o senhor postar. É só porque eu fiquei com essa dúvida, porque eu realmente não encontrei nas páginas seguintes ali. Tem outros estudos, tem outros experimentos com crianças da escola, com pedal de bicicleta, mas o estudo do Marcos eu não encontrei. Clayton, na biblioteca online está no capítulo 9, mais ou menos na metade do capítulo 9. Obrigado, pessoal. Mas que coisa. Na edição do Kindle também não está nessa página também. Aqui é capítulo 9 também, tá? Mas, ok, vamos ver juntos, assim, depois então tu dá a tua lida e traz, né, tu vai acompanhando hoje também, tu vai acompanhando, assim, as tuas dúvidas vão surgindo
na hora, tá? E a gente vai discutindo juntos, tá, Clayton? Que pena. Bom, vamos lá. E vamos ficar atentos às modificações, porque se a nossa solução mudou muito, isso me preocupa, tá? Mas vamos lá. Marcos namora Paula há 24 anos, então, bom, vamos considerar as idades como não sendo um fator interveniente de mudança até então, tá? É o mesmo período de namoro? Considera aí 4 anos também? 3. Tá. Eles se conheceram na faculdade. Vocês me param e me avisam as modificações aí. Tá, curso preparatório. Relata que sua namorada é muito ciumenta, possessiva e agressiva? Tá. Ele quis mudar um pouco o caso, mas digamos que não foi tão criativa a mudança. Tomara, né? Ok. Além disso, no último ano do namoro, ela tem cobrado constantemente um compromisso mais sério. Isto é, que se casem ou pelo menos fiquem noivos. Marcos relata não querer mais continuar com o relacionamento, desejando, entre aspas, escapar do casamento a qualquer custo. Entretanto, não consegue romper com Paula, relatando as seguintes razões, abre aspas. Não quero quebrar minha coerência. Você sabe, no início do namoro, apaixonado, a gente fala cada coisa que depois se arrepende. Então, eu falei que a amaria para sempre e que ela era a mulher da minha vida, que queria casar com ela, etc. Como é que agora, de uma hora para outra, eu viro e digo que não a amo mais e que quero terminar? Além disso, eu não sei não. Perdão, eu sei que não, mas há vezes que penso que ela vai morrer ou fazer alguma besteira se eu terminar. Ela é tão nervosa e tão dependente de mim que eu não sei não. Fecha aspas. Até aí tudo bem? Tá Só o coerente? final que fala que ele não fica preocupado. Ela é tão nervosa, tão dependente de mim, que eu fico preocupado. Eu fico preocupado, tá, ok? Tá, então tá. Aqui ele fica preocupado também. Marcos, desde que começou a paquerar com 16 anos, nunca ficou solteiro. Sempre emendava um relacionamento em outro. E, em geral, traía sua namorada do momento com a próxima namorada. Tá coerente? Mudou. Começa assim, ó, professor. De fato, em algumas brigas em que Marcos sugeriu que interrompesse temporariamente o namoro, Paula teve atitudes extremas, como sair correndo sozinha de um bar, onde estava na madrugada em lugar perigoso. Não, isso muda muito o caso. Muda muito, já é um outro viés de estrutura de reforçamento. Então, o que eu vou fazer, pessoal, na aula de hoje? Eu vou mandar para vocês fotos de boa qualidade, tá? Deste livro, com a análise, e vocês vão fazer a leitura. E hoje mesmo, a gente vai revisar depois a leitura juntos e vamos discutir os fenômenos. Então, eu vou deixar esse primeiro período para vocês fazerem a leitura deste caso, como está aqui, tá? E depois a gente vai discutir, porque calma, Maria. Sim, uma pena ter modificado, achei que ia ser igual, porque geralmente não mudam os casos, né, de uma edição para outra. Assim. Diga, Marlene. É que passando essa parte aí que a Marina falou, ele vai depois relatar ali isso que tu estava lendo ali. Ele vai dizer assim, ó, só um pouquinho. Marcos, desde que começou a flertar com 14 anos, nunca ficou solteiro, sempre emendava um relacionamento em outro e, em geral, traía sua namorada do momento com a seguinte. Aí está começando um outro parágrafo. Pois é, mas a vida da namorada
da Paula, esses comportamentos dela não são levados em conta. Isso traz uma complexidade maior, tá? Para o estudo de caso, tá? Porque daí tem aspectos dela, a relação. Estou começando a entender um pouquinho, talvez, a percepção de vocês, tá? Então, assim, eu vou mandar aqui a foto. Professor, posso dar uma outra proposta? Não sei se também vai ajudar ou não. Na verdade, como a gente já leu esse aqui, e eu acho que tem muita gente com dúvida nos conceitos, eu acho, da disciplina, a gente podia trabalhar alguns conceitos da disciplina, aí você manda o texto, a gente lê em casa, no início da próxima aula a gente discute, eu acho que fica mais fácil. Porque daí a gente já lê com os conceitos mais claros. Não sei, é uma ideia, né? Discutir os conceitos hoje? Porque não está muito claro alguns conceitos. Eu acho que ajuda, até pensando já no filme, se a gente for vendo o filme, a gente já consegue botar já os conceitos. Aí na próxima aula, você manda as fotos, a gente já discute no início. Não sei se atrapalha ou não, mas eu acho que seria mais fácil. Eu acho que os conceitos a gente até, não é que sabe, mas a gente teve os conceitos, eu acho que aplicar eles seria mais esclarecedor, eu acho que é o que falta é a aplicabilidade, para a gente esclarecer os conceitos, eu acho, uma opinião minha, assim. Eu também acho isso, eu preferiria estudar o caso. Se me permite, professor, qual a diferença da gente estudar nesse PDF, abrir mão desse seu e a gente estudar só nesse PDF? É só o estudo de caso que eu queria que tivesse alinhado com aquilo que a gente já via em sala de aula, né? Porque, assim, eu acho que os conceitos, separadamente, a gente estava acompanhando a aula, estava fazendo sentido. Eles deixaram de fazer sentido na aplicabilidade do estudo de caso. Então, a ideia seria a gente realmente fazer a leitura desse texto, né? Claro, respeitando muito a tua opinião, né, Marina? Tanto que eu estou aqui, se o grupo, ainda estou colocado à disposição, se o grupo entender que, bom, vamos revisar alguns conceitos, só que daí a gente cai no risco de revisão do conceito. Tá, tudo bem, ok, não, entendi. Tá, mas então e o estudo de caso? Como é que fica naquele estudo de caso esse conceito, né? E por quê? Talvez a gente incorra no risco de tá chovendo no molhado, talvez, né? Bom, tá, isso foi o que o senhor exatamente falou na última aula, tá, né? Então, daqui a pouco vocês fazerem a leitura no primeiro momento e depois a gente discutir os fenômenos que aparecem ali no texto. Eu tiro uma foto de boa qualidade. O texto aqui, pelo menos no que eu tenho aqui, dá uma página, dá uma página e meia praticamente. Não é um estudo de caso muito grande, tá? É um trecho bem pequenininho. E as considerações também são aí umas 4 páginas explicando os conceitos, né? Nada que vocês possam... E se a turma precisar da aula toda hoje para fazer isso, a gente pode, né? Eu posso abrir um espaço para a turma fazer isso, embora eu não gostaria que a gente também perdesse muito tempo quanto a isso. A gente pode depois ir revisando, vocês fazem a leitura, e na parte da análise funcional, daí a gente faz a leitura juntos. E daí a gente vai lendo, a gente vai lendo, vocês só fazem a leitura do texto. Eu abro, que afinal, o primeiro período da aula é só para vocês terem a leitura do texto, pensarem, né, darem uma olhadinha ali, não precisa estudar, olhar a fundo os fenômenos, porque depois, na volta do intervalo, a gente lê cada um dos fenômenos que o autor descreveu e a gente eu vou explicando para vocês, a gente vai discutindo juntos, né? Eu vou explicando, vocês vão dizendo se concordam, não concordam, entendendo por que ele avaliou desta forma, onde é que estava na disciplina, onde é que estava, né, esses conceitos, onde é que a gente viu, por que é assim, por que não é de outro jeito, né? E aí vocês vão entendendo o que eu quero também com o trabalho do filme. É uma sugestão, tá? Até para a gente fazer sem pressa, eu botar vocês numa situação mais ansiogênica do que é já essa mudança, né? Marina, deixa eu só... Marina,
Tu tá Oi. com o PDF impresso? Tu tá com o PDF aberto? É que eu não tô conseguindo abrir aqui o PDF no aquele que tu mandou. Ele tá diferente do que o do professor mandou? Ou é ou da biblioteca online? Não, eu tô com o que eu mandei ontem. O da biblioteca é igual o que a Marina mandou. Tá. Pois é, O professor. da não biblioteca tá igual? É, online. Eu olhei agora. No É, caso, é eu tô com o igual. da biblioteca. Tá. Eu li pelo Mas PDF, tá, mas tô com o da biblioteca online aberto. Tá. Eu tô com o PDF da Marina aberto. Tá. E não daria para a gente fazer em cima do PDF da Marina? Pois é, pode Já ser que também. todo mundo leu? Eu vou abrir lá o PDF da Marina e vou ler e a gente Porque vai fazer todo em cima mundo já daquele. leu. Tá, É. tudo bem. Tá bom. Ó, professor, só para talvez ajudar aí, essa complexidade que tem falando da namorada do Marcos, né? Depois ali ele vai falar sobre o contra-controle. Uhum. Usa bastante com isso também. Depois tem uma coisa da relação com a mãe, que aí ele faz, talvez tenha no teu também, mas que não é que ele leva tanto a análise da Paula, mas ele fica ali no Marcos, usa aquilo ali como uma questão de contra-controle também do fim do namoro ou não. Estou dizendo isso porque talvez ajude aí na continuidade da... Tá. O medo do Marcos é ficar sozinho, né? É, também. E aqui, nesse exemplo, também é perder os mecanismos de operantes discriminatórios, reforçadores contextuais de se admirar, do prazer que sentir em ser admirado. É um caso parecido, pelo menos? Só para curiosidade. Então a gente vai ter que ler para saber. Qual é mais atual? Gente, eu vou fazer a leitura aqui junto com vocês, então, deste capítulo que vocês leram, tá? Esse meu livro aqui é de 2007, é bem possível que o de vocês seja mais atual. A impressão em 2008. Esse pode ser um capítulo mais... A parte conceitual ela vai estar igual. É só esses exemplos que me preocuparam, porque eles podem estar distintos, né? Então, quando eu ler, pedir para vocês lerem o próximo sobre a fobia social, ele pode estar diferente também. Então, vou fazer a partir desse PDF que a Marina mandou. Só estou aqui abrindo aqui o PDF, procurando aqui a capítulo. Tem problema, a gente faz Esse é de leitura. 2019. É que eu tenho muito tempo esse livro. Pois é, mas me surpreendeu o fato de no livro impresso não ter esse estudo de caso. Uhum. Capítulo 7. Capítulo 8. Capítulo 9. Análise funcional e aplicação dos conceitos. Nível filogenético, ontogenético cultural ali do início. Já estou chegando lá. Tem que aparecer estudo de caso em algum momento. Laboratório. É na página 155 mesmo. Se botar no PDF ali, ele vai. Cheguei agora, tá? Cheguei no caso do Marcos. É um servidor público, olha só. Enfim. Vamos Pronto, lá, ó. deixa eu No ver. livro impresso tá na página 206. Ah, olha só que tá. Na página 206 do livro impresso. Tá. Ok. Tem aqui, já cheguei, tá, pessoal? Então, bom. A gente pode tranquilamente, então eu posso ler aqui e a gente discutir nos conceitos a partir dessa leitura que vocês fizeram, tá? Fica mais fácil um se adaptar ao grupo do que o grupo se adaptar a um, né?
Ok? Faz sentido, faz todo sentido. Então eu vou ler o texto e daí a gente vai... O que eu vou fazer? Eu vou ler essa parte que está mais amarelada, que é o estudo de caso, e depois a gente vai direto para aqueles quadrinhos lá da análise funcional, tá? A gente vai tentar entender como é que foi feita essa análise funcional, porque ali está os esquemas de análise funcional. Então, entender os fenômenos que foram observados, por que estão ali descritos, a gente vai discutindo juntos. Ok? Tranquilo, pessoal? Vou só tirar minha imagem da tela, porque eu vou ficar assim, ó, tá? Com o celular na frente, ok? Vou fazer a leitura, então. Marcos é um servidor público de 29 anos, que trabalha no Poder Judiciário e mora com os pais. É formado em Direito e cursa uma especialização lato sensu em sua área. Faz musculação em uma academia 5 vezes por semana e joga futebol aos sábados. Veio à terapia queixando-se estar em uma sinuca de bico. Marcos namora Paula, 28 anos, há 3 anos. Eles se conheceram em um curso preparatório para concursos públicos. Marcos relata que sua namorada é muito ciumenta, possessiva e agressiva. Além disso, no último ano de namoro, ela tem cobrado constantemente um compromisso mais sério, isto é, que se casem, ou que pelo menos noivem. O cliente relata não querer mais continuar com o relacionamento. Deseja escapar do casamento a qualquer custo. Entretanto, não consegue romper com Paula, relatando as seguintes razões. Não quero quebrar minha coerência. Você sabe, no início do namoro, apaixonado, a gente fala muitas coisas que depois se arrepende. Então, eu falei que a amaria para sempre, que ela era a mulher da minha vida, que queria casar com ela, etc. Como é que agora, de uma hora para outra, digo que não a amo mais e quero terminar? Além disso, eu sei que não, mas há vezes que penso que ela vai morrer ou fazer alguma besteira se eu terminar. Ela é tão nervosa e tão dependente de mim que fico preocupado. De fato, em algumas brigas que Marcos sugeriu que interrompessem temporariamente o namoro, ou seja, dessem um tempo, Paula teve atitudes extremas, como sair correndo sozinha de um bar onde estavam, de madrugada, em um lugar perigoso, e ameaçar pular do carro em movimento. Então, houveram situações onde, bom, né, querendo ou não, as queixas os temores do paciente, né, se justificaram. Né? Marcos, desde que começou a flertar com 14 anos, nunca ficou solteiro. Sempre emendava um relacionamento em outro. E, em geral, traía a sua namorada do momento com a seguinte. Ele teve mais 3 namoros com duração superior a 1 ano e meio. Relatou ter passado por situações similares nos outros namoros, querendo terminar e não conseguindo. Essas relações duraram mais do que Marcos gostaria, e ele somente conseguiu rompê-las quando se envolveu com outra pessoa. Os poucos amigos de Marcos estão todos comprometidos, e ele não tem com quem sair caso fique sozinho. Afirma ser muito tímido para fazer amigos, apesar de ter uma excelente fluência verbal e conseguir falar sobre diversos assuntos quando já conhece a pessoa.
Marcos não parece ter problemas para conseguir parceiras, uma vez que sempre manteve casos fora do relacionamento. Entretanto, relatou que desde criança se achou inferior aos outros. Achava-se feio, sem graça, muito magro, cabelo esquisito, dentes tortos, etc. Toda situação de conquista o fazia se sentir melhor. Relata que só sentia que tinha valor quando alguém queria ficar com ele. As suas investidas amorosas realmente não foram bem-sucedidas em sua adolescência. Seus amigos costumavam ter seus flertes bem-sucedidos e se vangloriavam disso, enquanto Marcos experimentou algumas rejeições dolorosas. Apesar de não relatar sentir culpa pelas traições, Marcos relata que queria mais liberdade para viver esses casos. Eu pegaria muito mais mulher se não tivesse encoleirado. Ele também relata invejar os homens solteiros na atualidade, que podem conhecer inúmeras mulheres por meio de aplicativos de celular. Agora que eu estou entendendo a atualização do caso. Algumas das mulheres que conheceu ao trair a sua namorada eram, segundo ele, muito interessantes. E ele as teria perdido por estar namorando. Para conseguir manter sua infidelidade em segredo, Marcos inventava todo tipo de desculpa para sair sozinho. Costumava deixar sua namorada em casa cedo para sair, com outras mulheres depois. Aqui tem uma estratégia de contra-controle que não tinha no outro. É extremamente cuidadoso com o celular. Nunca o deixa disponível para que Paula não comece a mexer no aparelho. Além disso, está sempre apagando as chamadas e as mensagens. Típico, né? Só leva suas amantes para locais onde não possa ser identificado por alguém conhecido. É extremamente vigilante quanto às redes sociais, apagando imediatamente qualquer postagem que possa comprometê-lo. Marcos também relata que gostaria de passar mais tempo com seus amigos, mas como Paulo exige muito a sua presença, ele não consegue vê-los com a frequência que gostaria. Relata que adora encontrar seus amigos e contar sobre seus casos de infidelidade. Seus amigos riem muito de suas histórias e chamam-no de canalha, calhorda, garanhão, pegador, com mel. Diante de questionamentos acerca das consequências de curto e longo prazo de seus comportamentos, Marcos começa a chorar, dizendo que é um monstro mesmo, que não tem jeito e que arrasa com a vida de quem gosta dele. Fica repetindo isso até que a psicóloga mude de assunto. Isso é um erro da psicóloga, mas depois vamos ver se aparece ali. Já elogiou a aparência e as roupas da psicóloga, algumas vezes, puxando assuntos cotidianos com ela. Praticamente em toda a sessão, leva um chocolate, o outro doce para a profissional. Além disso, em uma sessão, Marcos emitiu as seguintes falas: se a minha namorada fosse como você, assim, uma mulher controlada, decidida e compreensiva, eu gostaria muito mais dela. E, se eu encontrasse você num bar, certamente ia te passar uma cantada. Então, fecha aspas da fala do Marcos. Marcos também fala de si mesmo em muitas sessões de forma sedutora, com olhares e expressões corporais, como se estivesse se vangloriando das mulheres que conquista. Marcos explica a sua infidelidade, dizendo que se sente mais homem ao trair. Teve vários namoros longos e sempre traiu suas namoradas. Aprendeu a admirar homens assim. Seu pai traía sua mãe com frequência. Quando bebia, seu pai contava seus casos para os filhos e sobrinhos, homens, dizendo, abre aspas, eu sei que é errado, mas homem é assim mesmo.
Se pintar uma gostosa, você vai dar para trás? Fecha aspas. Marcos e seus irmãos gargalhavam quando o pai contava essas histórias. Ele também falava com um sutil sorriso no canto da boca que trai sua namorada porque ela briga demais com ele. É como se fosse uma forma de se vingar de sua agressividade. Outra razão apontada foi a de que precisava experimentar outras pessoas para testar o seu amor por Paula. Abre aspas. Só chifro para ver se é dela mesmo que eu gosto. Fecha aspas. Apesar da convivência com o pai, Marcos tem uma forte relação de afeto com a mãe, que, segundo seus relatos, parece muito com a namorada do ponto de vista comportamental, controladora, possessiva e agressiva. Ele frequentemente abre mão do que gostaria de fazer quando sua mãe e Paula ficam contrariadas. Já deixou de sair sozinho várias vezes com seus amigos quando Paula reclamou. Em uma oportunidade, chegou a negociar a compra de uma motocicleta de um amigo e desistiu do negócio quando sua mãe o proibiu. Marcos relatou trocar as palavras amor por mãe, mãe por amor com frequência. Ao pareamento de estímulos aí. Em alguma dessas vezes, elas, a mãe e a namorada, nem notaram a troca. Em outras, brigaram com ele. Bom, aqui temos o estudo de caso, então. Tá? Aqui depois tem um texto que fala sobre como é que foi feita a coleta, né, de dados, enfim, tá? Então, feita a análise funcional com os dados pessoais, onde é que foi organizado a queixa do paciente, os dados históricos úteis à análise funcional, quais eram os comportamentos alvos, né? Continuar o namoro com Paula, trair, prevenir a descoberta de traição, gabar-se para os amigos, acatar as imposições agressivas de Paula e de sua mãe, justificar respostas de traição, chorar e apresentar fala autodepreciativa diante de questionamentos da psicóloga, assediar a psicóloga e o lapso verbal envolvendo mãe e namorado. Tá? Então, assim, após isso, tá, foi feita uma análise funcional de cada um desses itens e a ideia aqui é a gente poder discutir estes conceitos juntos. Tá? Eu vou iniciar, a gente vai fazer uns 10 minutinhos dessa iniciação dessa análise, tá? Discutindo os conceitos, a gente discutir este primeiro aqui, foi colocado, continuar o namoro com Paula, tá? Vamos discutir juntos, e depois discutir esse iniciozinho aqui, a gente vai para o intervalo, depois seguimos e vemos o resto na volta do intervalo. Tudo bem? Vamos lá. Continuar, porque tem algumas mudanças importantes aí no texto, então vamos lá. Continuar o namoro com Paula. Iniciaremos a nossa análise pela queixa trazida por Marcos. Ele relata que não consegue terminar seu namoro. Então, bom, isso em qualquer processo psicoterápico, né? Vocês vão ver que a gente vai ter que separar as queixas do paciente e tentar entender, né, o que está acontecendo, avaliar, né, dentro de cada abordagem. Cada abordagem vai ter uma concepção de ser humano. Então, aqui na behaviorista, a gente vai ter que, de alguma forma, trazer essas queixas do paciente e as queixas explícitas, que é aquilo que o paciente falou, e as queixas implícitas, que é aquilo que foi observado pelo terapeuta, e tentar entender esses fenômenos à luz de cada abordagem. Na psicanálise, a gente vai ter uma forma de entendimento, né, de avaliação, né, de teorização, e aqui a gente vai ter a teorização behaviorista, que é o que sugere a análise funcional do comportamento. Tá? Bom, então aqui começou com uma queixa bem explícita do Marcos, ou seja, algo que ele trouxe para ser, né, avaliado na sessão. Vocês estão me